Shalom a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para esclarecer alguns detalhes importantes para a nossa comunidade, importante para o judaísmo em si, não só para a nossa comunidade, porque o que nós vamos trazer aqui são questões judaicas, ligadas a Alahá, ligadas a mitzvot, então não é novidade alguma, principalmente porque envolve uma coisa muito séria dentro do judaísmo, que é a questão de Lashon Hará. O conceito de Lashon Hará, nossos sábios ensinam, todo mundo sabe disso, mas é bom a gente reafirmar, ele mata 3 pessoas de uma vez só. Mata aquele que fala, mata aquele que ouve e mata aquele que é objeto da fofoca. Então isso não cabe no nosso meio. Bom, então, a respeito de algumas coisas que estão sendo pontuadas por aqueles que eu não consigo entender, eu peço a Kadosh Baruch Hu misericórdia por essas pessoas que a minha midote, ela chegou a ser transformada a tal ponto que eu não consigo nem falar mal dessas pessoas. Agora, eu gostaria de solicitar desde já do começo dessa fala um apelo para que essas pessoas refletissem no mal que elas estão fazendo a si próprio. Porque se faz um mal a uma comunidade, piorou mais ainda. Foi feito um vídeo, está postado na internet e traz algumas coisas que são mentiras. Mentiras. Ninguém está aqui de forma insana. Passando esse tempo todo, eu estou aqui há 7 anos e aceitando coisas desse tipo, entendeu? Ninguém está aqui para viver uma mentira. Os que restaram aqui, muita gente entra, muita gente sai, isso é até uma das críticas que as pessoas não ficam, mas é óbvio, é claro. Aqueles que querem a verdade, eles precisam persistir. Eles ficam porque eles estão buscando a verdade. E como existe a mudança, se existe o propósito de poder mudar alguma coisa, é sinal de que as portas estão abertas para que ocorra uma mudança, que ocorra uma coisa que se chegue ao encontro da verdade. Então vamos lá. A pessoa colocou no vídeo que o nosso líder, ele odeia JC, agora, nos dias de hoje. Mas é bom lembrar que nós todos aqui viemos do cristianismo. Por quê? Porque nós moramos no Ocidente. Podemos ter descendência judaica, como muitos de nós temos, eu tenho, minha família veio da Espanha e outros mais também, somos Bnei Anussim, grande parte aqui dentro. Mas quem sabe quem fui eu lá no passado, só o Eterno. Se eu estou aqui retificando isso tudo, passando sofrimentos para ser o que eu sou hoje em dia, é porque no passado, em outras vidas, alguma coisa que foi feito lá atrás não foi bom, mesmo tendo sido Bnei Anussim. Eu posso ter delatado alguém, posso ter feito alguma coisa errada, mas não importa. E para chegar onde eu estou hoje, eu tive que passar pelo cristianismo. E muitos de nós. Porque quando nós começamos a nos converter a Kadosh Baruch Hu, quando eu comecei a me converter, a história minha, a história de muitos, nós nos convertemos estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Então, o que aparece aberto, a porta que aparece aberta é a chamada cristianismo, porque o Ocidente é assim, o Ocidente é cristão. Ninguém abriu para mim a porta de judaísmo para que eu pudesse entrar quando eu comecei a procurar Kadosh Baruch Hu. Não, entra aqui. Isso aqui é que fala a verdade. Mas então as coisas, graças a Deus, eu tenho essa personalidade que a Beit Elshama tem. Um ser suscetível a mudanças. Então você começa a estudar um pouquinho e vê que aquilo ali não é verdade. Porque agora, pelo Talmud, por todos os estudos que nós já fizemos, não há como mais você ter um vínculozinho qualquer, seja qualquer, nem chamar ele de tzadik, nem chamar ele de qualquer pessoa, de uma pessoa comum. Não, foi um rachá. Então, mais uma vez eu peço, quando falar, reflitam. Muitos de vocês também passaram por isso.
E outra coisa também, vamos lá, outro ponto a ser trazido, a questão da venda de conversões. Isso é mentira, porque o fato da conversão, todos nós que fizemos, inclusive essa pessoa que fez o vídeo, é uma pessoa que eu tinha uma certa estima, não vou dizer que não tenho mais, eu espero que essa pessoa faça uma techuvá, para que um dia possamos até estar juntos, tomando um café, batendo um bom papo, como se diz na gíria, uma boa conversa. Fizemos juntos a nossa conversão, e no dia da conversão, tanto eu quanto todos os que fizeram comigo, sabíamos que era uma conversão local. Local, é muita pretensão abrir uma sinagoga, começar um trabalho, e olha, agora a conversão vai acontecer e você vai ser um judeu. Você vai entrar em Israel, você vai ser aceito pela comunidade judaica. Poxa, é uma insanidade pensar assim. Pelo amor de Deus, se alguém pensou assim, não estou falando do caso de você que fez o vídeo, mas se alguém pensar assim, é uma insanidade. Não cabe na cabeça de qualquer pessoa que tem um pouco de raciocínio, que estudou, que é uma pessoa que pensa, é um ser pensante, pensar dessa maneira, que vai entrar numa comunidade e que vai ganhar um título de cidadão israelense. Isso é um absurdo pensar dessa maneira. Eu sempre soube, como todos souberam. Então, fizemos juntos a conversão. Todo recurso era pago ao Moelo, que fazia a nossa conversão. E para que vocês possam ter a certeza disso, é lógico que aqui eu não vou ficar colocando documento bem na cara da lente para mostrar, mas aqui estão o nome de todos os que fizeram, aqui estão o abaixo assinado, tá aqui, tudo aqui. Eu vou ler um trecho do abaixo assinado para vocês. Apesar de algumas pessoas da comunidade judaica respeitarem, visitarem os eventos da Beit El Shama e apoiarem a sua iniciativa em praticar o judaísmo, ainda não há o reconhecimento do Estado de Israel e das federações israelitas existentes. O que é compreensível, pois a visão sobre o Messias que nós tínhamos, apesar de ser para os membros da associação completamente separada da versão romana, não é para algumas pessoas da comunidade judaica tradicional que, não percebendo a diferença entre Yeshua e o Jesus romano, não creem ser o judaísmo da unidade uma vertente judaica. Em razão de toda essa perseguição impretada aos judeus, essa visão sobre o Messias acaba se tornando um óbice à aceitação do judaísmo na unidade como uma vertente judaica, o que faz com que haja pessoas da comunidade com a mesma visão sobre o Messias, mas por conta da dificuldade já exposta, preferem o anonimato. Em razão disso, alguns segmentos judaicos se opõem ao nosso segmento e veta a nossa participação nas federações israelitas. Olha, isso aqui é óbvio e é claro que as comunidades judaicas, elas iam barrar a nossa entrada dentro da comunidade. Inclusive, essa pessoa que fez esse vídeo, para provar a vocês que ela não foi enganada, tem a assinatura da pessoa que fez o vídeo. Está aqui. Então, isso, quando a pessoa resolveu nos insultar, nos achincalhar, nos xingar, fazer uma espécie de lashon hará terrível, com xingamentos mesmo, com palavras torpes. Então, isso moveu um processo e esse abaixo assinado nos deu ganho de causa. O juiz não teve dúvida, porque se o nome dele está aqui, como que ele pode dizer que ele foi enganado? Depois, ele entrou com recurso, mas os desembargadores
não aceitaram e ele terminou sendo condenado a pagar uma quantia que é uma quantia não muito baixa, né, por conta desse Lashon Hará, por conta disso tudo que foi feito. Então, mais uma vez eu sugiro que não façam isso. Não é da nossa vontade ficar processando ninguém. É da nossa vontade que as pessoas façam techuvá e estejam conosco, sejam nossos amigos. Temos diferença de visões? É claro que temos. Temos diferença de posicionamentos, vamos ter a vida toda. Mas não façam Lashon Hará. Foi dito também que o nosso líder comprou 2 imóveis em Jerusalém com o dinheiro da nossa associação, da nossa sinagoga, para que pudesse beneficiar a ele próprio. Isso é uma mentira. É uma mentira, e os próprios rabinos que estão em Israel, eles são testemunhas disso, porque eles participaram conosco e recebemos ajuda de advogados israelenses e de corretores israelenses, e tudo foi feito com um objetivo. Primeiro, que o apartamento não fica em Jerusalém, tá? Não são 2 casas, 2 imóveis, é um apartamento, kitnet, que ele tem por objetivo, como nós estamos ligados agora aos rabinos em Israel, e a nossa conversão ela vai ser através de um Beit Din, uma conversão correta, nós vamos ter que passar longos dias em Israel. E se você fizer uma tomada de preço de qual é o preço da passagem, do hotel, hostel, ou seja o que for, é inviável. E esse apartamento, que é um kitnet, ele vai servir para nós nos hospedarmos. Isso é uma cortesia da Beit El Shama, vamos dizer assim, um sedacá para as pessoas, para que nós possamos fazer a nossa conversão. Eu acho isso de uma grandeza excelente do nosso líder. Ele está facilitando a nossa conversão, senão ninguém aqui teria condição financeira de estar aí em Jerusalém, tá? Mas tudo bem, é perto de Jerusalém, nós pegamos um trem, uma condução e vamos lá, e vamos ter as aulas na Yeshivá, então vamos ficar 15 dias, 1 mês, 2 meses. Qual seria o custo disso? Então, isso foi de uma grandeza excelente pelo nosso líder. Então, é uma mentira. É bom lembrar também que esse imóvel ele não foi comprado no nome do líder, no nome do Marcos, no nome do João, no nome do Pedro, no nome de ninguém. Foi comprado no nome da associação. Bom, também foi falado acerca do centro de treinamento, que nós tínhamos uma outra visão. Nós íamos fazer um centro de treinamento para receber as pessoas que vinham de fora, mas nós tínhamos aquela visão de um judaísmo local. Então queríamos receber as pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, porque a nossa comunidade, apesar de ser local, ela transcendeu o Brasil. Ela está em vários países da Europa, está nos Estados Unidos, então ela teve assim, uma grandeza, porque havia uma coisa que ela é real, e só isso faz com que as pessoas se cheguem, que é a sinceridade, a busca pela verdade. É isso que traz as pessoas, e foi isso que me trouxe. E foi isso também que trouxeram alguns aqui, mas muitos não suportaram a verdade, porque a verdade ela tem sempre um preço alto. Ela tem sempre uma série de renúncias que nós precisamos fazer a cada dia, a cada mudança, que é uma coisa também muito contestada pelas pessoas. Vocês mudam a cada dia. Baruch Hashem. Se nós não mudássemos, nós seríamos o quê? Evangélicos, messiânicos. Ou teríamos ainda o Deus nos livre, o Novo Testamento. Graças a Deus nós somos suscetíveis à mudança.
e a minha mente sempre foi assim. Então por isso eu estou aqui, por isso as pessoas que estão aqui são assim e vão mudar até que o dia chegue o Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben Davi, perdão, que vai definir todas as coisas. Todo judeu, ele é suscetível a aceitar as coisas novas. Não é verdade? Senão quem leria o Talmud? O Talmud ele vem falando de uma coisa lá atrás, ele vem mudando, ele vem acertando, ele vem consertando, ele vem dizendo uma coisa num ponto, em outro ponto diz outra, e depois chega uma conclusão final. Então quem fala assim, quem pensa assim, eu dou um conselho, não lê o Talmud não. Outro também ponto que está no vídeo é que ele diz há 15 anos a todos que é rabino. Isso também é uma inverdade. Porque, como eu já disse aqui, se nós viemos do cristianismo, nós não temos todo esse tempo de judaísmo puro, como é que ele ia dizer que era rabino dentro do cristianismo? Como é que ele ia dizer que era rabino dentro do judaísmo messiânico, que era outro título, era Rosh? Então, pensa um pouquinho, encaixa as coisas na cabeça. Não aceitem as coisas que chegam aos ouvidos de vocês sem que vocês chequem as fontes. Seja real com você mesmo. Veja quem está falando. Procurem as fontes. Não aceitem as coisas assim, porque nós não aceitamos também não. Então, não tem lógica. E a questão do centro de treinamento, ela não cabe mais no nosso meio. Porque a nossa meta agora é hoje. Eu coloco duas coisas para vocês julgarem. O que é melhor? Ter o centro de treinamento, que seria agora, desculpe a expressão, entre aspas, um elefante branco, ou ter o apartamento para a conversão em Israel? Acho que a questão está respondida, né? Então, esse fato de dizer que ele 15 anos diz que é rabino, não tem lógica. Pontuando também outra questão. Algumas pessoas, né, movidas por esse espírito rachá, dizem que querem o dinheiro de volta. Gente, se você estava aqui naquela época, estava junto comigo, você que fez o vídeo e todos os outros mais que estão apoiando esse tipo de argumento, fica bem claro uma coisa. Quando você deu a sua contribuição, você deu porque você tinha emuná naquilo, vou tirar a palavra emuná, vou colocar fé. Você tinha fé naquilo que estava acontecendo naquele momento, porque era pertinente àquele momento. Era uma coisa que nós fazíamos com dedicação total a Kadosh Baruch Hu. Para nós, aquilo era verdade. Para você, aquilo foi verdade. E você deu porque você quis. Eu dei porque eu quis. E eu dei de bom grado. E te digo uma coisa. Kadosh Baruch Hu, naquela época, pela nossa ignorância, até aceitou. Porque ele sabia que um dia, nós que somos buscadores da verdade, iríamos chegar onde estamos. E isso agora é que está o grande problema. Está incomodando muita gente. Porque nós estamos agora pisando dentro do local correto. Os rabinos que estão nos ajudando, ninguém pode contestar. Vocês podem nos atacar, o que eu acho lamentável. Eu não estou aqui de forma nenhuma atacando ninguém. Às vezes minhas palavras podem até se exceder um pouco. É porque é uma coisa totalmente deselegante. Você ter que fazer um vídeo se defendendo, isso e aquilo. Mas vocês fiquem sabendo de uma coisa. Tudo que nós fizemos com total dedicação a Hashem. O que nós ofertamos a Kadosh Baruch Hu. E alguma coisa foi feito para a comunidade. Você pode ver aqui os bens das pessoas que são líderes, que estão aqui na sinagoga, vê se alguém tem alguma coisa a mais do que deve ter. Você dá uma olhadinha, vê a casa das pessoas.
vê o carro das pessoas, os bens, as posses. Checa no imposto de renda se alguém tem alguma coisa a mais. Será que você vai achar alguma coisa? Se você achou mentira. Se você falar alguma coisa, é mentira. E nós vamos desqualificar isso de uma forma muito simples, porque não é verdade. Não temos nada além daquilo que precisamos. Eu nunca quis mais do que eu tenho. O que eu tenho me satisfaz. Muita gente diz para mim, eu fui professor, sou professor, eu podia ter tido muito mais, mas eu me satisfaço com o que eu tenho. Baruch Hashem. E as pessoas aqui todas pensam assim. É por isso que muita gente não consegue ficar, porque muita gente chega aqui e querem muito mais. São pessoas que estão lá fora nos atacando hoje. Não ficaram satisfeitas em receberem o que nós recebemos. Para que eu quero muito? O que eu vou levar daqui, gente? Quanto às acusações do passado, eu vou ler um texto para vocês. Dizer que o nosso líder, ele foi isso, ele foi aquilo e tal, que agora ele pensa em ser um judeu. Nós também, quando eu falo dele, do nosso líder, nós também, porque nós estamos na mesma situação. Todos conhecem sobre Lashon Hará. Não vou precisar ficar falando aqui. Todos conhecem Shemirat Halashon, conhecem muito bem esse assunto. Vou trazer aqui histórias do passado. Lembrar alguém de um mau comportamento de um indivíduo ou de seus pais no passado é Lashon Hará. Isso é a história do Shemirat Halashon. Contar histórias sobre o passado de um indivíduo, devemos ter também o cuidado de, ao se relacionar a um convertido, ou aquele que retornou às raízes judaicas, não lembrá-lo do seu passado, pois ele pode ficar envergonhado ou pouco à vontade. Isso quer dizer que a pessoa que fez esse tipo de Lashon Hará, ela já cometeu 2 delitos. 2 coisas ruins. Primeiro é o Lashon Hará e segundo é envergonhar a pessoa. É claro que nós temos coisas erradas no passado, tá? Mas é condenado pela Torá fazer críticas ao passado. É condenado pela Torá. Então, por favor, se vocês têm amor a vocês mesmos, se vocês pensam um dia em ser judeus, não façam isso. Bom, eu não vou me estender muito por aqui. Eu só peço uma coisa, principalmente a pessoa que fez esse vídeo. Foi uma pessoa que esteve comigo quando eu estava como líder na sinagoga de Brasília. E, com toda a verdade, essa pessoa fez comigo a conversão aqui. E foi uma pessoa que eu investi. Quem sou eu para investir em alguém? Mas eu investi com um pouco que eu tenho, porque eu prezo essa pessoa. Dentro dela existe alguma coisa boa. Não é possível que aquela pessoa que eu conheci, que eu me relacionei tão bem com ela, ela fez a Teshuvá, ela fez a conversão local, lia a Torá com frequência comigo, junto lá na Bimá. Eu não consigo entender por que esse tipo de coisas. Se existe divergência, guarde a sua divergência. Não faça isso. Eu sei que você uma vez disse num dos vídeos que eu sou uma pessoa pública, mas que você me considerava e não iria me atacar por causa disso. Mas você não deveria atacar ninguém, não só a mim. Eu não estou nem citando o seu nome. Eu só peço a você, com todo o amor que você tem a Kadosh Baruch Hu, talvez você esteja canalizando ele de forma errada. Se você está passando por todo esse tipo de Lashon Hará, eu acho que é uma coisa que você deve refletir. Porque segundo o Zohar,
na Parashá Metzorá, diz o seguinte: a oração de quem faz Lashon Hará não chegará aos ouvidos do santo, bendito seja ele, pois um Ruach Tameh, espírito impuro, paira sobre ela. Bom, eu vou ficar por aqui, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno te abençoe, que você e todos esses que estão contra nós ou contra alguém, ou contra outra pessoa, possam entrar no processo de techuvá e focar em Kadosh Baruch Hu. Que aí você vai ter realmente uma coisa que talvez você esteja precisando muito, 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 que a gente fala todo dia, que é Shalom. Eu desejo a todos Shalom.